O tratamento tem sido muito positivo. E aí eu fico testando ali, deixo ali o analgésico, mas eu não tenho tomado mais. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 5 anos, somente no município do Rio de Janeiro, a procura por acupuntura na rede pública de saúde cresceu mais de 400%. O atendimento pelo SUS é de graça, mas é preciso pagar o preço da espera pela consulta. O paciente crônico, ele não tem outra saída, ele tem que entrar na fila de espera, que é criada por essa demanda maior do que a oferta que a gente tem para oferecer. Porque a gente vive numa sociedade que produz estresse, cabe a gente se defender desses estímulos causadores, não sofrer pelo estresse. Falta de dinheiro, insegurança, né? Dificuldade, desemprego. Eu acho que a gente tem muito motivo para viver estressado. Voltamos ao nosso teste. A cada frase você responde raramente, às vezes ou frequentemente. Vamos lá. Quando está sobrecarregado, você recusa novas responsabilidades? E ainda, você mantém um estilo de vida saudável? Tudo anotado? Daqui a pouco tem mais. No próximo bloco, a ansiedade e o risco da dependência por doces. Você sabia que estresse engorda? É daqui a pouco. Ainda hoje, a dura rotina de quem trabalha nos frigoríficos brasileiros, retratada no documentário Carne e Osso. As notícias do Brasil e do mundo no Manhattan Connection. Os 200 anos de um dos maiores compositores da história. Wagner. Dia 21, no Start. Oi. Por favor, pense nisso. A cada ano, cerca de 3 milhões de crianças menores de 5 anos morrem de desnutrição. E mais de 100 mil morrem de sarampo. Por isso, neste momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 65 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como a fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 40 refugiados de zonas de conflito ou tratar de 2 crianças com desnutrição por mês. A desnutrição ainda é uma realidade no mundo. Nós temos vários projetos de recuperação nutricional. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar 2 desses projetos em Bangladesh e no Níger. A quantidade de crianças desnutridas graves com risco iminente de morte é imensa. Eu acredito realmente que em pleno século XXI, existir crianças morrendo por falta de acesso a alimento é um absurdo. Em 2011, Médicos Sem Fronteiras tratou de mais de 400 mil crianças desnutridas e vacinou mais de 5 milhões contra o sarampo. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Que a
gatilho, o primeiro bombom, quem nunca se atracou com chocolate numa crise de ansiedade. Hoje eu tenho plena consciência que é o estresse, que é o gatilho do doce. Acho que durante a infância e adolescência eu não tinha essa consciência plena, não. Coitadinha, não conseguiu aquilo. Ai, que bom, conseguiu, então vamos, né, vamos comemorar, vamos comer. Eu mereço, meu dia hoje foi muito ruim, eu mereço um doce. Meu dia hoje foi muito bom, eu mereço um doce. Bárbara chegou a pesar 165 quilos. Imediatamente após o fim do pedaço de chocolate, do que fosse, eu via que o estresse não passava e eu adquiria outro problema, né? Que era o aumento do peso. Uma pesquisa realizada pela USP de Ribeirão Preto analisou a relação entre estresse e a dependência de alimentos doces. As mulheres dependentes por doce, nos momentos de fúria, né? Nos momentos da compulsão, se elas não tivessem ao alcance produtos considerados como tradicionais, né, o chocolate, um biscoito, elas recorriam a produtos como açúcar de mesa misturado com água, açúcar puro, macarrão instantâneo amolecido com mel. Elas relataram agitação, crises de ansiedade, fraqueza, diarreia. Passa até por um processo químico e físico. E físico. Como se fosse uma droga. Como se fosse uma droga, e os mecanismos de ação são muito semelhantes. A pesquisa revelou que o estresse aumenta em 7 vezes as chances de uma mulher se tornar dependente de substância doce. A gente encontrou mulheres dependentes por doce que ficariam satisfeitas com um prato desse, e outras que não ficariam satisfeitas nem com um prato desse, precisaria de uma quantidade muito maior. Então isso retrata também que a dependência, ela tem estágios de evolução. Vai ficando cada vez pior. Vai ficando cada vez pior. Ao longo dos anos, traz outras consequências à saúde, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Pressão alta, diabetes. As doenças cardiovasculares parecem companheiras do estresse. A pessoa não vai extravasar comendo um prato de salada de alface e tomate. Ela vai extravasar num chocolate, numa sobremesa, que vai provocar excesso de peso, uma série de problemas de saúde, colesterol, pressão alta, e que, por consequência, vai aumentar esse estresse da vida dessa pessoa, com certeza. Maria Célia é diarista e o marido, zelador deste prédio em São Paulo. Ela tem pressão alta e se diz muito estressada. Agora, a gente olhando para você, você parece a calma. Não é? Eu tento ficar, mas tem horas que eu tento, assim, fazer de tudo, mas às vezes aqui fica, sabe, me atormentando. Diz que eu tô na pré-menopausa, né? Então, assim, de uns tempos pra cá eu ando, assim, meio com nervo flor da pele. E eu já percebi que o estresse, além de me deixar com enxaqueca, eu fico mal-humorada. Eu sinto dores no corpo todo. E, assim, eu quero ficar quieta. Porque, às vezes, as pessoas querem falar comigo e tá ali tão feliz, tal, e eu tô lá. Mas o que será que vem primeiro? A pressão alta deixa Maria Célia estressada ou é o estresse que faz a pressão subir? Aí tem uma história importante. Quer dizer, a pressão alta está ligada a uma genética. Então, essas pessoas que já nascem carimbadas para a pressão alta, qualquer situação muito estressante, a pressão sobe muito mais. Mas sempre o estresse eleva a pressão, porque é uma questão fisiológica. A hora que você se estressa, você eleva os hormônios, esses dois hormônios, a adrenalina, o cortisol, eles fazem a pressão subir. Mas não esqueça que você tem outros fatores de risco. Se você tem um pouco mais de idade, se você já tem um colesterol alto, uma diabetes, uma obesidade, tudo isso pode ser um fator de risco que na subida da pressão desencadear um processo tipo um infarto, um derrame, etc. Uma nova alimentação tem sido fundamental para o tratamento anti-estresse de Maria Célia. Hoje teve um franguinho grelhado. Ele ficou assim douradinho, porque assim, eu pinguei um pouquinho da água para poder dar uma cozinha assim, porque frango branco. Uma abobrinha refogada. Arroz com espinafre, feijão e a salada. E você está se sentindo melhor? Sim, sim. Sobre a alimentação, sim. Aos poucos, a família toda está tomando gosto pelo novo cardápio. O prato do seu pai
Tem tudo. Só que o seu prato precisava ficar mais colorido, Vi. Ó, você não colocou cenoura, você não colocou pepino. O meu ficou colorido. Ficou colorido, né, Vitória? Não tá gostoso? Nós não vivemos sem o estresse. O estresse faz parte da sua vida. Nós precisamos do estresse para você fazer determinadas ações quando você tem objetivos importantes. Esse estresse é altamente positivo. Isso não lhe traz doença. Agora, existem pessoas extremamente ansiosas, né? Que não conseguem fazer as coisas que não sejam com grande ansiedade. Você precisa criar dentro do seu dia a dia momentos que você tira a adrenalina do ar. Acho que esse é o grande truque. E se você viver constante adrenalina, a repercussão corporal é muito forte. Jorge vem de lá da capa da... Joia? Tudo bom? Você quer pipoca hoje? Não, obrigada. Bárbara está conseguindo. À noite, depois do trabalho e da novela... Salve, Jorge! Beijo, 50 minutos. Eu volto. Tchau. Tchau, Fred. É hora de caminhar. Na praça, cheia de tentações. A atividade física em si, ela é responsável pela liberação de uma mesma substância, responsável pela sensação de prazer, a sensação de alívio, que o doce causa. Quanta força de vontade! É uma prova de fogo. É Bárbara. A prática de exercícios físicos poderia ser uma alternativa, um mecanismo a ser utilizado para diminuir os sintomas do estresse. Vamos agora à quinta e última questão do nosso teste. Você procura ver o lado positivo das situações? Raramente, às vezes ou frequentemente? Escolha a sua resposta. O resultado do teste no fim do programa. Daqui a pouco, a ansiedade pode nos tirar o sono, a tranquilidade e até o desejo sexual. E às vezes tudo começa no trabalho. As profissões estressantes. Será que a sua é uma delas? É o que você vai saber a seguir. Ainda hoje, a dura rotina de quem trabalha nos frigoríficos brasileiros, retratada no documentário Carne e Osso. As notícias do Brasil e do mundo no Manhattan Connection. A ficção virou realidade. Globo News Ciência e Tecnologia. Toda segunda, 9h30 da noite. Acha seu trabalho estressante? Que tal trabalhar no trânsito?